E aí, vamos começar, Gabriel? Bora? Bora lá, vamos fazer turno, fechou? Morou? O que você acha do Jesus? Como um todo, como assim? Sua visão de Jesus. Jesus é um cara formidável, tremendo. A inteligência emocional de Jesus é sem igual. Ah, é? Caraca, Um cara extraordinário, né? Um cara diferenciado. não é diferente daquele Jesus que apresentou pra nós na igreja. Totalmente. Total, pô. A gente acha que Jesus ele tem outra deixa de ser meu filho. Quando seu filho faz alguma coisa errada, no caso, você ainda não é pai, né? Mas quando meu filho faz alguma coisa errada, ele não deixa de ser meu filho, porque ele fez alguma coisa errada. Eu só fico bravo com ele, dependendo do que ele fez, né? Mas não afeta o meu amor por ele. Continua sendo meu filho. Tem muita pessoa que são tão religiosa, que tão, como se diz, tá tão inflamada pela religião que até que isso. Infelizmente você não se vê como filho, na verdade, né? A pessoa só se vê como filho ali, sei lá. E aí, Ana? Parece aqui pro povo. Ô, Biel, Fala. tá muito rápido o desenho. Ah, eu coloquei muito rápido, não tirei desse aqui, ó. Caraca, mano. Nossa. Então, quer dizer que Jesus não tá nem aí. O que você faz, você fazer. Não tá nem aí. Não importa, né, com a gente. Mas a gente tava conversando, o cristianismo ele é um estilo de vida, né? A gente de fato quer se tornarmos cristãos, a gente tem que seguir uma conduta semelhante de Cristo. Se a gente fazer algo de errado quando a gente era do mundão, a gente tem que buscar se afastar daquilo, né? Se afastar do que a gente fazer de errado. Então, É uma metamorfose, não, uma metanoia. você ia pra direita, você vai pra esquerda. Você fazia o errado, agora você faz o que é certo. Mas aí entra aquela questão, o que é certo? Porque nesse mundo que a gente vive hoje tudo é relativo, né? Então a gente tem que buscar o que é certo segundo a visão de Jesus, segundo a visão do Pai. Cada um tem a sua verdade. Exatamente, a verdade ela é algo, a minha verdade não é a verdade dele. Existe a personificação da verdade, que é Jesus. Ele é a verdade absoluta. E existe a verdade relativa, né? Cada um tem a sua verdade. Você viveu uma vida, você enxergou que fazer café que é tipo, por exemplo, café cocoa, tem pessoa que coloca o pó de café dentro da água e ferve. Cada um aprende de uma forma. Não é que você esteja certo ou esteja errado. Cada um experienciou de uma forma. Então, não é errado nem certo. Entendeu? Ficou meio claro. Não, manda uma pergunta aí, vai. O que é... O que é o amor pra você? O amor pra mim, O amor. o amor tipo da pessoa, que na verdade o amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa, exatamente. Uma Mas, pessoa que se divide em três partes, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O amor é uma decisão. Eu decido amar. Por exemplo, eu tô alegre hoje, eu vou te amar porque eu tô alegre. Isso não existe. O amor é uma decisão. a gente tem que amar todo dia. Todo dia. Mas, falo o amor, a forma... Não, deixa eu ver. Eu posso explicar. Tem três tipos de amor, né? Sim. Tem o amor de Deus, tem o amor que você expressa para outra pessoa, e tem o amor de casal, o amor entre aspas sexual, né? Entre íntimos, né? Esse amor entre pessoas, eu quero ser mais específico. Pessoas. Entre as pessoas. É, pelo que eu falei, eu decidi amar ou não amar. E outra, eu só dou aquilo que eu tenho. Porque eu
coração fala daquilo que a boca está cheia. Então, se eu não tenho amor no meu coração, lascou tudo, galera. Entende? Então, se você recebeu uma educação, se você não recebeu amor, não tem como você dar esse amor para outra pessoa, certo? Isso nunca é igual uma xícara. Eu encho uma xícara de café. Aí vai transbordar o quê? Café. E meu coração é uma xícara. E aí, Isaac, quer pegar o negócio aí, mano? Vai. Eu encho a minha xícara de óleo, por exemplo. Bem fortinho. Vou enchendo minha xícara de óleo, o que vai transbordar na sua xícara? Se a transbordar de amor, vai transbordar? Se você de amor. Então, cada um dá o que tem. E aí, Isaac? Então é isso, Gabriel. Eu só dou aquilo que eu tenho. Concorda ou discorda? Mas você ali não. Você ali não, porque quando duas pessoas concordam no mesmo assunto, uma estaria na outra. Sabia não? Sabia não. Vou mandar uma pergunta. O que você acha de uma pessoa que, por exemplo, eu tenho o dever de fazer algo, eu consigo fazer algo, eu vou testar Deus fazendo no meu lugar. O que você acha? Outra pessoa fazendo no lugar? Não é outra pessoa. Daí eu consigo fazer algo, eu peço para Deus fazer isso. Em vez de eu fazer, eu peço para Deus. Então, você pode fazer, o possível é do homem, o impossível é do Senhor. Então, se você é capaz de fazer algo e deixa de fazer, você está sendo negligente, você está sendo burro, né? Na sua forma. Burro não, né? Você não lê nada, você não lê nada. Napoleão Hill fala isso, não vai ficar cuidado. Se você vê alguma pessoa pedindo algo para Deus que ela pode fazer, você fala certamente está ouvindo um alienado. É por isso que muitas vezes a gente não recebe uma resposta, não adquire algo da parte do Senhor, porque assim, vamos pôr um exemplo assim, vai. Davi, quando foi enfrentar Golias, Davi, ele se posicionou, ele fez o possível. O possível dele era ali, declarar o nome do Senhor, impor a visão dele, né? O Senhor era soberano, e enfim. E o possível para Davi era ali, se colocar na frente de batalha e encarar aquele gigante. O impossível, na nossa visão humana, era ter derrubado aquele gigante. Então, o Senhor esperou ele chegar no limite do possível dele, para depois ele, o Senhor, poder agir no impossível, que era dar a vitória através daquela pedrada. Porque eu entendo que não foi a pedrada que matou o gigante ali. Acho que no mundo espiritual, quando Davi desafiou Golias, o Senhor já imediatamente já falou, já desce um anjo ali, porque o bicho está falando no meu nome. Então impossível é meu, o possível é meu, o impossível é do Senhor. Aí muitas vezes as pessoas querem fazer o impossível e pedir para Deus fazer o possível. É uma inversão de valores que, infelizmente, a religiosidade das pessoas eles não tem uma mentalidade então é tão fechado, não quer absorver algo novo, né, da parte do Senhor, não busca coisas novas, não busca uma renovação da sua mente, como o Paulo instrui em Romanos. A pessoa fica fechada naquele mundinho achando que só existe um padrão para as coisas do Senhor, quando na verdade não. Jesus, quando ele fazia as curas dele, se a gente analisar, ele não fazia o mesmo modo para curar as pessoas. Nem quando ele vai curar um cego. Um cego ele cospe no chão, coloca o barro no olho do cara. No outro ele só coloca a mão. No outro ele só fala. Então não existe um padrão. E as pessoas às vezes querem seguir um padrão. Mas na verdade não tem um padrão. Então o Senhor é novidade. Só também de neurociência, porque o cérebro humano não gosta dessa energia. Não. Aí como que é aquela facilidade daquele caminho, ele vai pelo aquele caminho. Só que é o mais fácil, né? Ele não quer perder tempo, não quer pensar, não quer usar a criatividade dele. Mas eu perguntei. Manda aí, mano. Quanto é Deus, não tem segredo não, mano. Caramba. O que você acha das pessoas pobres? Caraca, pobre? O que eu acho?
Mas é bom pra palavra, né? Que torce. A Bíblia diz que sempre teria os pobres convosco. Mas aí vamos aprofundar. O que é pobre? Qual Pobre, que é a pobre. raiz da palavra pobreza? Pra você é aquela pessoa que vive na periferia. Não? Então, no grego vai dizer que pobreza é improdutividade. Uma pessoa pobre é improdutiva. E com Deus é totalmente diferente. Deus não é um Deus pobre e Deus não é um Deus escasso. Deus é um Deus de riqueza, o ouro significa a glória dele, e o ouro é do Senhor. Não, peraí, vamos só dar uma ênfase nisso, né? E é interessante que as pessoas acham que pobreza é falta de dinheiro, né? Sim. Mas na verdade não. Não, Pobreza é ser improdutivo. produtivo e limitado. Por exemplo, se eu estou limitado a uma pessoa, eu sou pobre. Se eu estou limitado a uma ideia, eu sou pobre. Eu tenho esse conceito porque o universo e tudo que Deus criou não para de se movimentar. O sistema solar, eu gosto de usar esse exemplo, o sistema solar ele está em constante movimento, ele não para de se mexer, né? Ele está ali naquela engrenagem desde quando foi criado. Então ele não está improdutivo. Aí as pessoas, o que acontece? As pessoas querem muito realizar um sonho, um projeto, e elas acham que entra na religiosidade. Elas acham que só pedir pro Senhor e aí ela vai receber. Uma hora Deus abençoa a vida dela, porque ela é merecedora, porque ela é filha de Deus. Mas na verdade ela não quer pagar, ela não quer fazer esforço nenhum, não quer pôr a mão na massa, como um termo bem normal assim, bem cotidiano. E esquece que ela precisa se movimentar, precisa buscar, precisa correr. Eu gosto de fazer uma analogia que eu vi uma vez, que Jesus ele é um cara milionário. Ele pagou a faculdade de todo mundo. Caraca, Ele deu esse direito para todo mundo. Ele pagou a faculdade. Todo mundo tem o direito de entrar nessa faculdade. Mas quem tem que concluir a faculdade? É Jesus que pagou ou é a gente que tá querendo? é o aluno. É o aluno? Então, ele pagou a faculdade de todo mundo, mas ninguém quer acabar essa faculdade. Todo mundo quer só entrar nela e ficar ali de boa. Quando na verdade você tem que produzir, tem que trabalhar, tem que fazer as provas, tem que buscar o conhecimento para você poder passar e finalizar essa universidade, né? Essa faculdade, para você ganhar o diploma. O diploma é você que tem que buscar, não é Jesus, não é Deus, né? Então essa é uma parada bem séria, mano. A pobreza é você parar assim, você não para de se movimentar. Então o povo lá na Torre de Babel viraram pobre. Não, de certa forma não, porque eles estavam produzindo, né? Eles estavam com um objetivo em mente e eles não estavam parados, eles estavam se movimentando, então estavam produzindo. Na verdade, o episódio da Torre de Babel é algo mais, tem um lado espiritual, né? Então uma parada aqui até ruim. Aí pra ficar muito grave. Mas não, pô, eles eram bem produtivos até. Na verdade, na Torre de Babel, aconteceu uma parada que é um código que Deus deu, assim, colocou uma pérola para nós, se nós aplicássemos, nós teríamos muito mais, benefícios, e o inimigo também usa esse princípio para afastar e deturpar as coisas de Deus, né? E no caso, quando acontece o plano da torre, o povo estava lá em uma só língua. Deixa eu pegar a Bíblia lá. Tá vendo? Não, tá aqui no escritório aqui, ó. Vê se tá aí não, do padrão em cima, se não tiver. Mas dá pra pôr aqui no celular, mano. Coloca aí. Porque acontece uma parada. O povo antes da Torre de Babel falava uma única língua. Nós, estudiosos e tal, eles não conseguiam decifrar qual que era essa língua, né? Aí, beleza. Eles falavam uma só língua, Gênesis 11. Não, fala tudo de vez, tá? Ó, falava só da terra, agora não fala assim, ó. Toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Aí, beleza. Vamos ver aqui por disseram mais. Eis que edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque todo o céu. E passamos
demos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aí, beleza, esse é o verso 4. No verso 5, o Senhor vai falar: Então desceu o Senhor para ver a cidade a que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um só. O código, a parada toda está no verso 6. Ele disse: Eis que o povo é um só, todos têm uma só língua. E isso é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O código está aqui. Então, o povo estava falando uma só língua. E uma só língua eles estavam prosperando. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade, na raiz da palavra, é crescimento. Eles estavam crescendo, prosperando, falando uma só língua. Então, trazendo para os nossos dias, se você fala uma só língua com o seu cônjuge, se você fala uma só língua com o seu patrão, na sua empresa, nos seus negócios, com as pessoas que você se relaciona, se vocês estão falando a mesma língua, então vocês vão subir, vocês vão crescer, vocês vão prosperar. Tem um fluir, né, natural, você não precisa de Deus. A mesma língua, mas não o mesmo pensamento. Não, o mesmo pensamento, vocês estão falando a mesma língua. Caraca. Né? Vocês se encaixam ali nas ideias. Porque quando eu penso igual você, ou você está me alienando, ou eu estou te alienando. Ah, mesma língua. Aí acontece o quê? Quando você não fala a mesma língua com a pessoa, entra o padrão, que aí o inimigo pega esse código, pegou esse código de Deus e usa contra o povo em si, todas as nações. Reino dividido não prospera. Então se uma pessoa fala outra, isso acontece na política, em tudo que é canto, em todos os sentidos da vida. Se você falar algo diferente de uma pessoa, você está contra aquela pessoa. Por isso que existe muitos linhas de pensamento político, esquerda, direita, isso tudo é para dividir o povo, porque reino dividido não prospera. Tanto é que quando o Senhor dividiu as línguas do povo, eles pararam de edificar aquela torre. Então, Deus deu esse código. Se você falar a mesma língua com a pessoa, vocês vão prosperar. O inimigo pegou esse código também e aplica para dividir as pessoas. É por isso que no meio evangélico, por exemplo, no meio cristão, acontece essa divisão, porque no começo da igreja, nos primórdios ali, os apóstolos eram uma pegada só, era uma igreja só. Aí conforme foi passando as eras, as décadas, foi surgindo foi ramificando o evangelho. Aí nasceu o protestantismo, o catolicismo e todos eles. Então, isso foi dividindo esse reino de Deus na terra. Por isso que vários cristãos, né, de determinadas igrejas, têm a doutrina diferente e tal, é por isso que tem esse conflito em algumas questões. Dividir o reino e para de prosperar, né? Questão de igreja, questão de igreja. Lá, eu sou da igreja tal e você é da igreja tal. Eu sou da evangélica e você é católico. A palavra vai dizer que os idólatras ainda eram religiosos. Jesus vai dizer que aquele que crê em mim, ainda que tenha morte, viverá, e aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crer em Jesus, eu ir para a igreja evangélica ou ir para a igreja católica? É Os dois? Porque na verdade é a ideia que nós estávamos conversando. A igreja, nós somos a igreja. Nós temos que assumir essa identidade de igreja, de corpo do Senhor. Então, Jesus ele é a cabeça, nós somos o corpo. E cada parte desse corpo tem uma função. Ninguém é menos importante que o outro, mas a gente tem que assumir essa identidade. A igreja está em nós somos a igreja, nós portamos esse título, essa identidade. Você ir num templo, você cultuar o Senhor no tabernáculo, no templo, assim como você queira identificar, né? É edificante para você se relacionar com as pessoas, para você interagir, para você aprender com a experiência de outras pessoas, para ter um network, para você conhecer e adquirir a experiência de outros, né? E também é muito bom você estar ali naquele movimento para adoração ao Senhor, mas nós somos a igreja. Quer dizer que eu não preciso ir mais para a igreja, para o templo? Não, você precisa ir, todos nós precisamos ir. Porque da igreja também vem palavras remas da nossa vida. O que é a palavra rema? É uma palavra de direção, uma direção específica para você. Às vezes a gente está querendo uma resposta do Senhor e não está sensível para receber, lendo um livro, vendo alguma coisa assim.
Na igreja pode ser que venha uma palavra reta para você, uma palavra rema no caso, né? O rema vem do grego, como está no A palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa igreja seja eu, no caso, Nossa, somos nós, não é um lugar fixo, uma parede. não. Porque assim, quando se fosse na antiga aliança, antes do véu ser rasgado, antes de Jesus ser entregue, poderia até ser, mas não. Hoje em dia, quando ele se sacrificou, a palavra fala, o véu foi rasgado. Por que o véu foi rasgado? Aquele manto que cobria o lugar santo, o santo dos santos, foi rasgado para todo mundo ter acesso, não só um homem. Porque antes era só o sumo sacerdote que podia entrar ali. Mas aí tem uma. Não tem, como se fala, uma base, uma lógica. Porque a gente que entra na antiga já saiu, Deus saiu lá de dentro, tá habitado dentro de nós. Não faz sentido. Entendeu? E tem essa confusão também das pessoas querer misturar as coisas da antiga aliança com a nova. Então, a aliança do Antigo Testamento é a aliança de Deus com a nação de Israel. E tudo bem que tem coisas cristocêntricas, tem todas as revelações que Jesus viria através, né, no Antigo Testamento. Não anula o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem muitos princípios ali que são todos os princípios que estão todos ali. A nova aliança é a aliança de Jesus com a igreja, com a humanidade, com aqueles que nele creem e buscam ele. Ele não morreu por todos, ele morreu por todos aqueles que nele creem. As pessoas acham, não, Jesus morreu, já fez o trabalho dele, já estou salvo. Eu sou de Deus. Na verdade, tem que buscar ele. Existem muitos caminhos. Mas a palavra vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi o único filho. O interessante, eu vi uma vez daí, que quando fala mundo, no original, no grego original, o mundo não é só o ser humano, não é só nós no caso, é toda a criação de Deus. Então ele entregou o filho dele não só pelo ser humano, mas por toda a criação. Mano, se eu vou parar para ver e analisar isso é muito profundo, porque ele não entregou só pelos homens, mas pela criação, pelos animais, pelo sistema, o universo que ele criou, por todo o ecossistema que Deus criou, foi tudo. Jesus morreu por todos, por toda a natureza, por toda a criação. Que Adão ele entregou o poder que Deus deu para ele para o pecado, para a carne. Exatamente. Aí Jesus foi lá e pegou. E por causa desse pecado, toda a criação pagou um preço também. Então ele precisou redimir também a criação em si, não só o homem. Então ele morreu, quando você lê lá, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, quando você vê mundo, vê a criação ali na palavra, não vê mundo. Então foi tudo, Deus, o cosmos em geral, toda a criação de Deus. E aquela questão de Jesus é 100% Deus e 100% homem. Essa conta assim não fecha. Por quê? Porque 100% mais 100% vai dar 100%. Teria que ser 50% Deus e 100% homem. O que você acha? Que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Não, acho que essa parada aí é só. Tá na Bíblia essa passagem? Tá. Não, não tá. É uma linguagem popular, uma linguagem que foi criada por interpretação. Olha, você tá vendo lá? Vocês vão me tratar? Vocês vão me tratar, amor? E aí, Eduardo? Não vou deixar você mexer. Mas aí então. Não, é uma linha de raciocínio criada pelo homem, né? Pela igreja. É a igreja. Depende de qual for a linha. Quem criou essa linha de pensamento? Você começa a analisar. Uma pessoa que não usava muito bem o seu cérebro, não usava muito bem a sua mente, porque não tem lógica. Jesus Cristo ele era 100% homem, 100% carne, porque uma vez que o poder do pecado estava na mão do. Não é poder do pecado. Não, pode continuar brincando, Ana. Fica de boa, sossegado. Uma vez que. Uma vez que Adão entregou o poder dele, entregou o poder que ele tinha, Adão, ele, como se fala, ele não quis saber disso. Então, ele entregou para alguém. Adão foi homem. Então, para não ser uma briga injusta, não poderia ser Deus
Poderia ser Deus ir lá pegar esse poder, porque tinha que ser um homem. E esse homem foi Jesus, ele foi homem, não foi Deus na terra. Apesar que ele tinha o Espírito Santo, ele só guiava a vida dele. Ele tinha uma intimidade com o Pai totalmente, como se fala, profunda, porque ele conheceu os pensamentos dos homens. Então ele não era 100% Deus, 100% homem, ele era 100% homem. Ele tinha atributos do pai, né? E quando a formação dele, que é uma formação que a ciência até hoje não consegue explicar, né? Porque a palavra fala que o Espírito Santo depositou, no caso, né? A revelação do anjo, né? Tem todo o contexto. E aí o Senhor Jesus foi introduzido no ventre de Maria. Não teve uma relação carnal para ser gerado o corpo dele físico. Isso é uma parada que é muito profunda de ser analisada. Então, não vem pra gente querer entrar nesse assunto aqui, né? Mas ele recebeu tanto o atributo da matéria quanto o atributo espiritual dele próprio. Minha palavra fala que ele conseguia entender os pensamentos dos homens. Ele estava ali trocando um papo com o povo lá, com a multidão, e aí um fariseu, um sacerdote pensava em alguma coisa e ele já sabia. Então tem que ter um algo de Deus nessa parte. Por isso que as pessoas falam, tem que ser homem, tem que ser Deus. Aí seria o Espírito Santo revelando para ele. Exatamente, poderia ser também. Poderia ser, não, Poderia foi o ser. Espírito Santo. Não, Então, porque a palavra não dá a entender que foi o Espírito Santo, que vinha dele isso, não é? Era algo natural dele. Ele sabia, ele entendia a intenção do coração dele, né? então poderia ser uma, como se diz, ele era totalmente onisciente lá na glória. Então, como ele estava na glória, ele sabia de tudo o que aconteceria, pode ser base nisso. Ele poderia ter não uma onisciência 100%, né? Ele poderia entender, assim, alguns pensamentos, mas não entender toda a caminhada dele, né? Eu estava apenas no livro, se ele tivesse essa temporalidade, se ele tivesse esse poder mesmo, imagina só se, desde quando ele estava sendo gerado no ventre de Maria, ele já teria uma consciência de quem ele era e, sabe? Imagina o sofrimento que foi para ele, aquela solidão. 9 meses de solidão ali dentro da barriga dela, sabendo, tendo essa consciência dele mesmo e não poder falar com ninguém, ter que ficar aqueles 9 meses ali quieto, só em pensamento. Imagina tipo na infância dele, desde, né, até a manifestação dele com 30 anos, imagina ele tendo que se segurar, como sabendo o propósito dele, que ele já sabia, e tendo esse poder, toda essa autoridade espiritual e não podendo exercitar, entre aspas. Mas, Imagina que se fosse para nós, seres humanos, seria algo insuportável. Você saber que você tem um poder de destruir o mundo e não poder usar. Não. mas aí entrou daquele questão do Salmo 129. E ele escreveu todos os meus dias no livro dele, ainda quando não tinha nenhum escrito, não tinha nenhum dia que existia. Sim. Então, seria uma predestinação. E para mim descobrir o meu propósito, eu teria que ler esse livro. Esse livro está escrito no céu. Como é que eu vou saber o que a pessoa está vendo fazer? E Jesus sabia o propósito dele porque a vida dele estava na Bíblia. A vinda dele já estava sendo tudo no Antigo Testamento tem muitas passagens que já vai falando de Jesus, né? Moisés já recebeu a revelação, ele fala em Deuteronômio, né, em 4 passagens. Mas essa palavra de predestinação é bem delicada também, se fala porque tem 2 exemplos que eu vou ver agora. Tem Jeremias, por exemplo. Ele fala para Jeremias, né? Eu já te conhecia desde o ventre da tua mãe, ou desde antes de você nascer, foi É a mesma. mesmo sentido. Conhecer, quando você falou eu conheço uma pessoa, não é você só ter visto ela, é você ter conversado com ela. Eu te conheço, a gente conversa, a gente troca um papo. Se você vê uma pessoa só de vista e fala que conhece ela, você está errado, você está usando um termo errado, você não conhece, você não conversou com ela. Então quando Deus estava revelando ali para Jeremias que ele já conhecia Jeremias, então quer dizer que na glória Deus já trocava um papo com ele, certo? Então quando ele veio para a terra, não sei qual processo acontece, a gente esquece tudo que a gente viveu na glória. Dando uma experiência. Sabe esse negócio que eu tenho? Posso não? Na cultura judaica cristã, fala que o anjo tocou aí.
o anjo do Senhor tocou aí e você esqueceu, na cultura do fala dos judeus, Não sabia precisar não. não? Não. E é um povo bem influente, um povo que Recebeu o anato, né, de Deus ali no princípio. um povo escolhido. Ele fala que o anjo tocou aqui e você esqueceu da sua vida antiga com Deus. Aí é outra coisa que é. Aí, você esqueceu. Tem a palavra de Judas também, só pra concluir. Judas Iscariote. Na oração de Jesus em João 17, ele vai falar de Judas que ele já foi predestinado para aquilo. É bem específico, tá vendo? Tem que Então, para não ficar meio que sem sentido. se o anjo tocou aqui em mim, Gabriel, eu esqueci, certamente o anjo também tocou em Jesus, Jesus esqueceu. E ele lembrou disso tudo através da palavra, através da Bíblia. E esse é o livro dele. Ele estudava, a palavra fala que ele tinha constante. Ó, Com 12 anos de idade, Jesus debateu com os caras, com os fariseus. Então, João 17, verso 12, vai falar assim: enquanto eu estava com eles, os apóstolos, eu os guardava no teu nome que me deste, no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ele está falando de filho da perdição, está falando de Judas. Então, só ele, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Então, Judas ele já estava predestinado a ser um filho da perdição, entendeu? Para que se cumprisse a escritura. Então, entre aspas, Judas já era predestinado, fica uma pergunta, não uma afirmação. Judas já foi predestinado para aquele papel de ser o traidor, e mesmo sendo traidor, ele tinha a possibilidade de se desculpar. No Evangelho de Marcos vai falar que Jesus chegou nele e chamou ele de amigo. Mesmo sabendo da traição, Jesus ainda... Eu não acredito que Jesus foi cínico nesse momento. Então ele chamou Judas de amigo, e mesmo assim o cara não se arrependeu. Ele poderia ter se arrependido. E é isso aí. Vamos encerrar, Gabriel, aqui, né? Demorou. Vamos encerrar, dar um tchau pro povo aí. Falou, pessoal, tamo junto. Oi. Deixa o seu like, se inscreva no canal aí, é nóis. Vocês ainda vão ver muito esse cara aqui ainda. Só o começo, é a sombra do que há de ver. Que isso. Tamo junto, pessoal.